Bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula passada, a gente estudou a reprodução dos peixes e nessa aula 5 nós vamos estudar a reprodução dos anfíbios. Essa aula foi produzida para os alunos do 8º ano da Escola Estadual Nila Fará, em 2020. Os anfíbios, eles foram os primeiros vertebrados que realizaram a passagem para o ambiente terrestre. E eu digo aí passagem e não conquista do ambiente terrestre, justamente pelo fato de que os anfíbios eles são um grupo de seres vivos que ainda dependem da água para a reprodução. Então, por esse fato, a gente fala que os anfíbios eles foram os primeiros grupos a realizar a passagem para o ambiente terrestre. Em relação ao local que os anfíbios reproduzem, isso é bastante variado. Então a gente tem anfíbios que desovam, né, em poças de água doce, que são transitórias, que são formadas após uma chuva, por exemplo. Então nessa foto A é possível ver um anfíbio que acabou de desovar numa poça de água, que surgiu após uma chuva. E esse anfíbio produziu uma espuma, né, uma capa gelatinosa branca aí, justamente para proteger esses ovos do ressecamento. Tem anfíbios também que vão reproduzir em lagos, açudes, em águas de rios, como por exemplo na foto B. Então a gente vê uma massa de ovos aí, novamente essa massa capa gelatinosa branca para proteger os ovos do ressecamento, e estão flutuando aí numa lagoa. E os anfíbios, né, os anfíbios eles vão habitar a água doce e o meio terrestre. Eles podem reproduzir também no meio terrestre na água, acumulada, por exemplo, em plantas. Então a gente tem aí na foto C um anfíbio que acabou de desovar numa gota de água que vai estar presente numa folha de uma planta. E os anfíbios podem reproduzir também no ambiente terrestre, desde que o local que ele tem escolhido para depositar seus ovos tenha uma terra bastante úmida, justamente para proteger esses ovos da desidratação. Na maioria dos casos, o acasalamento dos anfíbios ocorre na água, então os machos utilizam algumas estratégias como cantar para atrair as fêmeas, e eles não só cantam para atrair as fêmeas, mas cantam também para advertir ou para avisar outros machos de que ele está na região. Então tem um canto específico que é um canto que a gente chama de aviso, né, para avisar outros machos que tem outros machos na região, e o canto utilizado para atrair as fêmeas. A partir do momento que o anfíbio consegue atrair a fêmea, na água ele parte para um forte abraço, ele abraça essa fêmea e esse abraço pode durar, por exemplo, alguns dias. E em um determinado momento a fêmea resolve então liberar os seus ovos na água. Essa massa de ovos aí que a gente está vendo em verde na figura. Assim que ela liberar esses ovos, o macho lança também seus gametas masculinos, né, os espermatozoides, nessa água, para acontecer então a fecundação. Quando acontece essa fecundação, é formado um embrião. Esse embrião, até certo tempo, ele é nutrido pelo reservas de vitelo, né, uma reserva energética chamada vitelo, que tem dentro do ovo. Os ovos dos anfíbios eles não possuem casca, então por esse motivo eles têm que ser depositados ou na água ou então em lugares que tenha bastante umidade, justamente para evitar o ressecamento desses ovos. Após um determinado momento, esse embrião então eclode e se transforma em um girino. O girino ele é uma larva que vai nadar na água e vai apresentar a respiração branquial. Então, por esse motivo, mais um fato que contribui para os anfíbios ainda continuarem na água, né? O girino, essa fase larval,
ela apresenta a respiração branquial, que justamente a brânquia bombeia a água e retira da água o oxigênio que ela necessita. Bom, o girino se desenvolve, surgem os membros pelvinos, os membros torácicos, e em determinado momento esse girino vai sofrer uma metamorfose, vai perder a cauda e se transformar no indivíduo juvenil, para posteriormente se transformar no indivíduo adulto e o ciclo de reprodução aí se iniciar novamente. Então os adultos, eles vão apresentar a respiração pulmonar, só que a respiração pulmonar nos anfíbios ela é ainda um pouco limitada, e por esse motivo ela precisa ser complementada por uma respiração cutânea. E aí, para o anfíbio apresentar a respiração cutânea, que é a respiração pela pele, a pele do anfíbio tem que ser muito fina, delgada, e não pode ser muito queratinizada, tem que ter uma camada pequena de queratina, porque não pode ser uma pele que esteja impermeabilizada. Pelo contrário, tem que ser uma pele permeável para que os gases, né, oxigênio e gás carbônico, consiga atravessar aí por essa pele, por difusão, né, através dos vasos sanguíneos. Então essa pele fina e úmida é necessária e pouco queratinizada é necessária para que ocorra a respiração cutânea nos anfíbios. Então, os anfíbios adultos, eles apresentam uma pele fina e pobremente queratinizada, né, uma pele permeável, justamente para favorecer essa respiração cutânea, mas esse é um fato que faz com que os anfíbios adultos ainda estejam dependentes de locais bem úmidos e dependam até mesmo da água para se reproduzir, né, porque a fecundação dos anfíbios é externa, então eles ainda dependem da água para a reprodução, e tudo isso restringe o ambiente em que esse anfíbio vai habitar. Tem que estar sempre em ambiente úmido, que tenha água para realizar a sua reprodução. Os girinos, eles são dependentes, como eu falei, do meio aquático, porque a sua respiração é branquial. Então, esse conjunto de características, né, dos anfíbios adultos terem essa pele fina, pobremente queratinizada, apresentarem a fecundação externa, os girinos apresentarem as brânquias, então eles estão extremamente dependentes do meio aquático. Todo esse conjunto de características faz com que impede, né, que os anfíbios se afastem de ambientes úmidos. Então eles estão sempre associados a ambientes úmidos. Bom, aqui vamos ver alguns grupos de anfíbios. Existem os anfíbios anuros, que do grego a significa ausência e oura, cauda. Então os anfíbios anuros são aqueles anfíbios que não possuem cauda, como por exemplo o sapo, a rã, a perereca. Existem anfíbios também que são conhecidos como urodelos, que do grego oura significa cauda, delos aparente. Então urodelos são aqueles anfíbios que têm a cauda aparente. Exemplo aí é o tritão, a salamandra e uma outra salamandra que habita aí no México. Vocês podem ver na esquerda esse axolotl albino, né, que é uma salamandra que desenvolveu os membros pelvinos, mas ainda reteve características larvais, como a presença de brânquias. E por esse motivo, essa salamandra então tem que viver na água, porque a respiração dela é branquial. Então depende da água para respirar. É através da água que ela retira o oxigênio para sua respiração. E existe também os anfíbios conhecidos como ápodos, que do grego a é ausência, podós, pés, que são as cobras cegas, né, ou então também chamadas de cecílias. E aí a gente vê na foto um gênero comum no Brasil, que mede cerca de 20 centímetros de comprimento. Essa salamandra tigre ali de cima, ela é encontrada no hemisfério norte, medindo cerca de 6 centímetros de comprimento, e esse tritão em torno de 10 centímetros de comprimento.
Aquela salamandra que retém características larvais tem cerca de 30 centímetros de comprimento. Bom, tem alguns anfíbios que, como por exemplo os anfíbios conhecidos como sapinhos dourados, eles habitam, por exemplo, a Mata Atlântica e eles não dependem diretamente da água para a reprodução. Esses ovos são depositados e vão acontecer todo o processo reprodutivo não na água, mas esses sapinhos dourados eles reproduzem no chão mesmo da Mata Atlântica. Obviamente é um ambiente que tem uma certa quantidade de umidade, né? Mas não dependem diretamente a reprodução desses sapinhos dourados da água. É possível perceber também uma outra foto, uma perereca marsupial fêmea, que eles chamam, né? Que ela abriga os ovos no dorso. Então os girinos se desenvolvem ali na região dorsal dela e não desenvolvem na água. E por último aqui tem um sapo que ocorre na caatinga. Esse sapo da caatinga, a caatinga, né, é um ambiente bem seco, mas nas épocas mais secas da caatinga, esse sapo ele se enterra num solo mais profundo e que vai ter uma umidade melhor. Então, apesar dele viver num ambiente em que é bastante seco, ele tem esse hábito de evitar a dessecação, né, de se enterrar num solo úmido para evitar o ressecamento da sua pele, que é bastante fina. E por fim, tem aqui uma rã, que eles chamam de rã de cauda, vive na América do Norte, mas na verdade isso aí não é uma cauda. Na verdade o macho ele tem uma diferenciação na cloaca, que é um aparelho copulador, né? É um órgão de cópula. Então esse aparelho copulador, que é uma diferenciação ali na cloaca, que aparenta ser uma cauda, mas não é, nada mais é que um órgão copulador que é introduzido na fêmea. Então acontece uma fecundação interna. Essa rã ela libera os espermatozoides no interior do corpo da fêmea, gerando aí essa fecundação interna. Isso que eu apresentei aqui são só exceções, tá, que existem. Mas o padrão geral é ter a fecundação externa, depender do meio aquático para reprodução. E essas referências que eu utilizei foi algumas imagens eu retirei do livro A Poema, que é do Programa Nacional do Livro Didático, que a Escola Estadual Nila Fará adota em 2020. E algumas outras imagens também eu utilizei de um livro de biologia, que já fez parte do Programa Nacional do Livro Didático, para o ensino médio, isso no ano anterior a 2020.